Olá, meu amigo operador de caldeira. Eu vou falar para você hoje sobre troca de tubo em caldeira. De repente você observa que tem um tubo da caldeira que por um pitching, lá no meio do tubo, ele está vazando. Então, aquilo vai crescendo cada vez mais. E você chega ao ponto de dizer, ó, temos que trocar esse tubo. Eu posso dizer para vocês que isso é muito comum, eu já fiz várias vezes, troca de tubo de passe. E como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, você para retirar o tubo do local é muito difícil, principalmente quando é o primeiro passe. Você tem todo o feixe de tubo do segundo passe em cima dele. Então como é que vamos fazer isso aí? Primeiro você entra com o maçarico, entre o alojamento do tubo no espelho, por dentro você faz o corte no tubo. Ok, sem problema nenhum. Só que quando você corta, ele cai. Aí você entra com uma talhadeira e retira aquela parte do tubo que está alojada no espelho. Se ele foi feito uma soldagem no tubo espelho, você vai ter que tirar essa solda com lixa, não com fogo, né? Tem que ser com um disco abrasivo. Você tira isso e retira aquela parte ali, fica o espelho para receber o novo tubo. Você faz isso em ambos os lados. Muito bem, mas você tem que retirar o tubo, e o tubo não vai passar pelo furo. Não vai passar porque ele tem incrustações, tem uma série de coisas ali que vai impedir isso aí. Você não consegue fazer isso aí. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, você vai ter que abrir o espelho o tanto suficiente para retirar aquele tubo e colocar o outro. E depois, nessa parte, apenas nessa parte, você vai encher com solda e vai soldar o tubo ali e vai espansar no outro lado, evidentemente. Tá? É assim que se faz. Agora, e se você tem uma sequência de acontecimentos idênticos, ou seja, hoje você trocou um tubo, mais uns 2 meses você tem que trocar outro, e depois você tem que trocar outro. Eu lhe digo o seguinte, a norma diz que você pode trocar até 10 tubos e parar por aí. Daí você vai ter que trocar toda a tubulação daquele passe evidente. Seja o primeiro ou seja o segundo passo, você vai ter que trocar toda. Até 10 tubos você pode trocar um a um. Ora aqui, ora ali, vai trocando o tubo. Mas não pode passar de 10 tubos. Tá? Ok? E o procedimento é comum em caldeiras, principalmente por formação de pitching. O que é a corrosão pontiforme, ou pitching? É uma corrosão pontual em que a profundidade da corrosão é maior do que a sua largura. Por isso, o pitching fura o tubo como fosse uma broca. Mas tem também a outro tipo de corrosão, que é o alveolar. O alveolar caracteriza-se por
maior largura do que profundidade. Esse, quando dá o furo em si, é de grande proporção, porque ele é normalmente um furo dessa natureza, ele é grande o suficiente para sair uma grande quantidade de condensado por esse tubo, indo apagar o fogo, até apagar o fogo, e aí então tem que substituir o tubo com uma parada tranquilamente, ok? Mas por experiência própria a gente sabe o seguinte: se você tiver um tubo que furou, seja furo pontiforme ou seja alveolar, faça uma programação e troque todo aquele conjunto de tubos de primeiro ou de segundo passe onde está ocorrendo isso. Porque a experiência nos diz que isso é muito enfadonho. Você hoje tem um tubo que furou, você substituiu, 2, 3 semanas depois tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro. Você pode ir até 10, mas é muito trabalho. Você toda semana tem que estar fazendo aquilo ali e, final, quando passar de 10, você tem que trocar todos igual, porque a norma assim determina. Tá? Então, eu aconselho que quando um tubo, né, seja corrosão pontiforme ou alveolar, ele furou, você programa, né? Você primeiro isola aquele tubo. Como é que se isola o tubo? Você pega uma bolacha de uma chapa, aí, digamos aí, de 5,16, faz e solda no tubo em ambos os lados. Você isolou aquele tubo. Não vai entrar chama nele e ele vai ficar inundado de água. Não vai ter problema nenhum. Tá? E você agora programa a substituição de todo o feixe de tubo. É muito mais cômodo porque você não tem aquele contratempo de está no meio da produção lá, furou o tubo, alveolar, apagou o fogo agora, e temos que fechar esse tubo e começar tudo de novo. O primeiro que der, fecha o tubo e depois substitua o feixe todo. É muito mais cômodo e muito mais barato.